Vamos dar continuidade, querido, ao nosso estudo que temos falado. Hoje é o terceiro domingo, domingo que vem é o último, onde nós temos falado sobre o jejum. E muito mais do que falar, irmãos, nós precisamos. Eu queria só pedir para fechar a porta, Eduardo. Obrigado, querido. Muito mais do que falar sobre o jejum, queridos. Você não vai aprender mais sobre o jejum do que jejuando. Preste atenção nisso. Se você quer aprender de fato sobre o jejum, o poder dele, o que ele pode fazer na tua vida, o que ele pode fazer em situações, só tem um jeito, querido. É você começar a colocar em prática isso. O meu desejo, ensinando, trazendo essas lições para a igreja, não é trazer somente argumentação teórica sobre a prática do jejum, irmãos. Mas é gerar uma base de fé em você que te impulsione, te encoraje a você entrar nessa prática espiritual. Então eu vou repetir, você nunca saberá o poder dessa prática enquanto você não começar. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Você nunca vai saber o poder dessa prática enquanto você não começar. Fala isso aí. As disciplinas espirituais, irmãos, elas são ferramentas que Deus nos deu, que nos garante alcançar aquilo que a Bíblia ela já declara que nos pertence. Quando nós lemos, por exemplo, vai lá comigo, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Repete assim comigo: o divino poder já me deu tudo. Irmãos, vamos pensar aqui comigo. Se esse poder que a Bíblia fala que é o divino poder, é o poder de Deus, já nos deu tudo, por que a gente não está conseguindo tocar em tudo? Por que a gente não consegue trazer esse tudo para a nossa vida prática? Porque mesmo a Bíblia declarando aqui que tudo que diz respeito à vida. Então vamos lá, algumas coisas que diz respeito à vida. Dinheiro diz respeito à vida? Não? Dinheiro diz respeito à vida. Saúde diz respeito à vida. Família diz respeito à vida. Ou seja, qualquer coisa que diz respeito à vida e à piedade, a Bíblia nos garante que Deus já nos deu tudo. Então vamos lá, jejum não é para Deus te dar coisas. Ele já deu. Seja qual for a necessidade atual na sua vida hoje, você pode ter uma necessidade. Eu quero dizer algo para você. Deus já te deu qualquer coisa que eu e você venhamos ter necessidade. Você crê nisso, gente? Agora, a pergunta é:
Porque mesmo tendo tudo, a Bíblia diz que nós temos, está escrito, e se está escrito eu e você cremos, amém? Por que a gente não consegue tocar? Por que a gente não consegue receber? Por que a gente não consegue muitas vezes experimentar, vivenciar? Por que isso não se manifesta na nossa vida? Então, Deus nos deu práticas espirituais. Diga comigo, práticas espirituais. Essas práticas espirituais, elas funcionam como chaves que vão abrindo portas para mim e para você. E essas chaves, elas nos permitem acessar esse tudo. Então, irmãos, nós não temos que jejuar, nem sequer orar, nem sequer ler a Bíblia, nem sequer vir à igreja para Deus nos dar coisas. Eu vou jejuar para Deus, eu já expliquei isso, mas vale a pena repetir. Eu vou jejuar para Deus me dar. Eu vou dizimar para Deus me dar. Irmãos, tudo o que diz respeito à vida e à piedade, Ele já te deu antes mesmo de você ser crente. Antes mesmo. Porém, esse tudo nós não conseguimos muitas vezes tocar. Não conseguimos trazer a manifestação disso. Bom, e aí nós temos ferramentas em Deus para abrir essas portas. Por exemplo, a meditação na palavra é uma chave. A meditação na palavra. Quando você medita na palavra, você está abrindo portas de acesso a esse tudo. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Deixa eu ver. Uma outra prática, que a gente fala bastante aqui na igreja. A oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela também opera como uma chave. Que vai abrir para você, para mim, para você, portas onde eu e você vamos conseguir acessar as coisas de Deus. Outra chave. Porque Jesus falou assim, eu dou para vocês as chaves do reino. Então e ele fala no plural, então existem mais de uma chave. Então meditação na palavra é uma chave. Oração em outras línguas. Outra chave é a adoração. Adoração é uma chave. E muito mal usada. Por que é muito mal usada? Porque a gente só adora nos horários de culto. Quando, na verdade, a adoração, ela é uma chave que ela estabiliza você no meio da pressão. Anota isso, gente. Eu acabei de falar. Adoração é uma chave que estabiliza a sua alma, estabiliza as suas emoções. Você está debaixo de um ataque do diabo. Você está debaixo de ataque, pressões. Ele está se levantando contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra o seu casamento. Ele está se levantando contra a sua empresa, contra os seus negócios. E vem ataque de todos os lados. Aí como é que a adoração vai funcionar? Você vai pegar, você vai adorar a Deus no teu secreto. Diga, no secreto. Diga de novo, mais forte, diga no secreto. Diga assim, o maior poder da adoração não está em público. Está no secreto. Aí lá no secreto, o critério que você faz daquilo que está lá em 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Aí naquele lugar que ninguém te vê,
Você levanta as tuas mãos ali. E você começa a adorar a Deus por aquilo que Ele é na tua vida. Então, se você está passando um problema financeiro, você começa a adorar a Deus porque Ele é o Deus da tua provisão. Aí você começa lá para Deus e fala assim: Pai, eu te adoro, porque o Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o Deus da minha provisão. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Aí você fica... Aí sabe o que acontece? A sua alma, suas emoções que estavam preocupadas com a questão financeira, porque você está passando um tempo ali adorando, ela começa a se estabilizar. Ela começa a se aquietar. Agora, irmãos, só experimenta isso quem pratica. Entenderam essa parte? Meditação, oração em línguas, adoração. Outra chave, a confissão da palavra. A confissão da palavra, ela é uma chave que vai abrir portas. Ela vai trazer à existência na sua vida coisas que não existem. Então, às vezes, querido, nós olhamos para a nossa vida e conseguimos perceber que existem algumas coisas que deveriam estar lá e não estão. Quem já teve essa sensação? Coisas que deveriam estar lá, porque já foi dado. Aí como é que essas coisas, elas vão vir? Só tem um jeito. Você tem que chamá-las à existência. Então você tem que chamar. Você tem que aprender a chamar as coisas para você. Diga assim: eu tenho que chamar as coisas para mim. Tem que chamar. Irmãos, o processo ele é muito simples. O resultado é milagroso, mas o processo é simples. Então, se você precisa, vamos supor que é algo bem prático, de dinheiro. Quanto você precisa? R$1.000. Em nome de Jesus, eu chamo R$1.000 para mim. Pai, graças te dou, porque tem R$1.000 vindo para mim. É assim que você chama. Não tem mistério não, gente. E funciona. Esse lado aqui não está crendo não, deixa eu ver aqui. E funciona. Eles estão crendo mais que vocês aqui. E a outra chave espiritual, eu falei, meditação na palavra, a oração em outras línguas, adoração, confissão, está faltando qual? Jejum, olha como é que vocês sabem. O jejum é uma chave para trazer a morte da incredulidade, da dúvida, do medo. Essa trinca aqui, dúvida, medo e incredulidade, ela mantém portas fechadas. Aí o crente está orando, Senhor, abre as portas. Aí eu imagino Deus lá no trono, e quem disse que foi eu que fechei? Abra aí, Salmo capítulo 100, abre aí, por favor. Onde fala lá, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos e júbilo. Aí vamos lá, lê alguém aí, meu leitor oficial aqui da Igreja Batista Ebenezer, Wanderson Pimenta, o homem da voz retumbante. Salmo capítulo 100, versículo 4. Olha como é que a voz desse homem é retumbante, gente. Leia aí, querido. Opa, como é que nós entramos pelas portas? Veja, obrigado, só essa parte do versículo. Entrai, ou seja, as portas, irmãos, já estão abertas. Vou falar de novo. As portas já estão abertas. Agora, querido, não se trata de Deus abrir portas para mim e para você.
Se trata de você saber entrar nela. E a Bíblia fala, como é que a gente entra? Como é que a gente entra pelas portas? Oi? Louvor. Você não entra pelas portas pedindo, implorando. Irmão, qual é a porta que você precisa entrar? Pastor, eu preciso de entrar pelas portas do emprego. Então você entra por essa porta como? Gente, vamos lá, gente, me ajuda hoje, vai. Louvor. Então qualquer porta na sua vida, você entra por ela com louvor. Porta da cura. Como é que você entra? Você vai louvando a Deus Pai, graças te dou, louvado seja, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo, eu creio, eu te louvo, eu entro por essa porta agora. Mas tudo isso, irmão, irmã, só vai funcionar se você praticar. Fala isso aí, para quem está do seu lado, só vai funcionar se você praticar. Diga assim para essa pessoa, você só vai experimentar o poder se você colocar em prática. E o meu receio, irmãos, é ensinar e você ficar cheio de teoria e não praticar. Eu prefiro uma pessoa que não entenda nada sobre jejum e que jejue. Eu prefiro a pessoa que acredita que se ela jejuar, Deus vai dar, e ela jejua, do que aquele que entende o contrário, entende o que a Bíblia diz, mas não jejua. Porque a pessoa que ela jejua com entendimento errado, mesmo com entendimento errado, ela está usando a chave. E aí a pessoa consegue entrar naquilo que Deus tem para ela. Então o meu desejo, queridos, o meu desejo é que vocês entrem nessa prática. Vamos para a introdução. A Bíblia nos garante que Jesus intercede por nós dia e noite sem cessar. Creio que Deus está chamando a Igreja Batista Ebenezer a se posicionar nesse tempo para assumirmos como prática da vida da igreja o jejum e a oração. Onde assumiremos o encargo de intercedermos ou nos colocarmos na brecha, né, pelos perdidos, por mais trabalhadores para a seara. A última colheita que antecede o arrebatamento da igreja será uma colheita global. Irmãos, Deus está se movendo nos 4 cantos da terra. Tem muita coisa acontecendo no mundo, em todos os lugares. Deus está preparando a igreja. Deus está preparando as nações. Deus está preparando o seu povo Israel. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, nós estamos vivendo dias em que a Bíblia está acontecendo nos nossos dias. Portanto, requer que a igreja se posicione para esse evento. Irmãos, não tem como a igreja se posicionar. Sabe por que o jejum é importante? Porque o jejum, ele tira o nosso olhar daquilo que nos distrai. Irmão, tem muito crente, muita igreja que está distraída.
Existe uma agenda de Deus para esse tempo. Vou repetir isso. Existe uma agenda de Deus. Existe uma prioridade. Deus tem, assim como eu e você temos, Deus tem itens que são prioridades para agora. Nós estamos num tempo onde Deus está trabalhando de uma forma a preparar a igreja, porque daqui a pouco a igreja vai ser tirada daqui da terra. Então está havendo um despertamento, está havendo salvação, está havendo algo sobrenatural. O Espírito Santo está falando com a igreja, despertando para esse mover de oração e jejum. Por quê? Porque a oração e o jejum vão nos manter sensíveis para Deus. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 2, o versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 29. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Irmãos, o Espírito Santo está dizendo algo para a igreja na terra nesse tempo. Olha só, Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 13 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja. É uma ênfase dada aqui em Apocalipse. A igreja está na terra para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então o jejum, ele vai nos tirar daquilo que está nos distraindo e nos impedindo de ouvi-lo. Eu creio, irmãos, que precisamos de fazer o jejum e a oração, fazer isso em um nível individual e coletivo, para que haja a liberação da unção apostólica que Deus tem para esses dias do fim. A igreja, ela começou na mão de apóstolos, ela vai terminar na mão de apóstolos também. A igreja, ela vai terminar na terra exatamente como ela começou. Se você ler os primeiros capítulos de Atos, aliás, o livro de Atos todo. Hoje nós vamos prosseguir em nosso estudo sobre o jejum, explicando os tipos de jejum existentes na Bíblia. Jejum parcial, o normal e o total. Esteja atento àquilo que você está recebendo nesses dias. Comece a entrar na prática do jejum e verá a sua vida sendo afetada positivamente. Então hoje eu quero passar algumas instruções práticas para vocês a respeito do jejum, como começar a jejuar, o que fazer. Jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento, por causa do trabalho, por exemplo. Lemos sobre esta forma de jejum do livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 e o versículo 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Olha só, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Então veja que Daniel, ele fez aqui um jejum parcial.
Ele se absteve de alguns alimentos. Não de todos, mas alguns. Esse tipo de jejum é válido. Irmãos, todo jejum feito com fé, ele é válido diante de Deus. Ele é válido diante de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 6. Vai lá, abre lá comigo. Mateus capítulo 6. Versículo... Não, horários. Versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai, que está oculto. Agora veja, e teu Pai, que vê o que está oculto, o que ele vai fazer? O que, gente? Então Deus recompensa jejum. Diga comigo, Deus recompensa o jejum. Então o profeta Daniel, ele diz claramente aqui que ele ficou sem ingerir carne, vinho, manjar desejável. Provavelmente ele se restringiu a uma dieta de frutas, legumes. A gente não sabe ao certo, né? O fato é que se absteve de alimentos, porém não totalmente. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você sabia que jejum funciona para os dois lados? Você sabia que satanista também jejua? Você sabia que dependendo do tipo de trabalho que um feiticeiro vai fazer, ele vai ter que jejuar? Por quê? Através do jejum, a pessoa mortifica aquilo que impede ela de interagir com o mundo espiritual. O jejum abre uma porta para uma interação com o mundo espiritual. Embora ele tenha escolhido o que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, veja, ele dedicou-se a ela por 3 semanas. Ele ficou 3 semanas nessa prática do jejum. Que é mais conhecido como o jejum de Daniel, né? Os 21 dias de jejum de Daniel, onde ele não se absteve de tudo. A gente já fez esse jejum aqui na igreja uma vez. E foi muito bom, vários irmãos fizeram. Tiveram resultados, tiveram respostas, deram testemunho do que Deus fez na vida deles. Então funciona. É um tipo de jejum que, por exemplo, você pode fazer. Janeiro nós vamos fazer 21 dias de jejum aqui na igreja. Você pode aderir a esse tipo de jejum. Você pode selecionar, né, determinados tipos, restringir a sua alimentação com propósito espiritual. E Deus vai aceitar isso. Porque, irmãos, isso é o que está lá em Romanos 12:1. Que a gente tem que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua vida com Deus envolve também o seu corpo. Então, em outras situações, nós temos a impressão de que Daniel fez um jejum normal. Capítulo 9, versículo 3 diz assim: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus,
para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, nos leva a crer que Daniel praticava mais de um tipo de jejum. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para você. É mais fácil para quem não tem a prática, o hábito de jejuar, começar por esse aqui. Começa com esse jejum parcial. Você vai acostumando o seu corpo. Ao fim deste período, o anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe uma revelação tremenda. Por quê, irmãos? Porque através do jejum, houve uma sensibilidade espiritual para ele receber, para ele tocar em algo que Deus tinha para ele. Declarou-lhe que desde o primeiro dia da oração, o profeta já fora ouvido. Mas que uma batalha estava sendo travada no reino espiritual. Eu acho isso tremendo. Hoje, um pouco, na parte da noite, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Vou falar um pouco, eu vou aprofundar isso aqui. Não sobre o jejum, mas sobre esse trecho aqui. Essa batalha que estava sendo travada no reino espiritual. E o que ocorreria ainda no regresso daquele anjo. Ou seja, o anjo falou, olha, no primeiro dia em que você começou a orar, eu vim. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado, o demônio, né? Que era responsável por aquela nação, fez resistência a esse anjo de Deus. E o negócio foi tão forte, que Deus teve que mandar um reforço de anjo lá. Aí ele fala assim, ó, eu vim aqui, eu estou te trazendo a resposta, e quando eu for agora daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o meio da guerra lá. Eu dei uma saída para trazer a mensagem, mas eu estou de volta para lá. Irmão, tem tanta coisa que acontece no mundo espiritual. E você sabe que tem coisas acontecendo agora aqui? Agora. A gente não está vendo. A gente não está sentindo. Mas você sabia que o mundo espiritual, ele está se movendo? Ele está. Deixa eu ver aqui. Quantos de vocês, mas de verdade, não levanta a mão só porque é de alegre não. Quantos de vocês acreditam que tem anjo aqui dentro? Aqui? Deixa eu ver. Tem anjo. Eu não vou perguntar, mas porque talvez vocês ficam constrangidos. Mas tem demônio também. Ah, tem. O mundo, a dimensão espiritual. Quando fala lá em Efésios, capítulo 6, ele fala sobre nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, dominadores. Aí ele fala o lugar, nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ou 2, fala que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Onde está o ar que nós respiramos? Está aqui, ó. Então ele atua. Então quando a gente começa a orar, quando a gente começa a jejuar, o mundo espiritual, quando nós começamos a pregar a palavra, a ensinar a palavra, o mundo espiritual ele começa a se movimentar. Os anjos eles começam a se movimentar. Então diga, o mundo espiritual ele começa a se movimentar quando eu começo a orar, quando eu começo a jejuar. Irmão, preste atenção aqui. Você já reparou que toda vez que você fala assim, rapaz, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a jejuar mais, alguma coisa começa a acontecer?
Quem já reparou isso? Deixa eu ver, quem já reparou? Você acha que é à toa, irmãos? Aí, por exemplo, a pessoa... Irmãos, vocês já repararam? A maioria de coisas que acontecem, imprevisto, desentendimento, acontece quando a gente está saindo de casa para vir para o culto? Quem já reparou? Deixa eu ver. Telefone toca, aquela pessoa chega de surpresa, pneu do carro estoura. Vocês acham que isso é tudo coincidência? Tem algo espiritual aí, gente. Olha para o teu irmão e fala, tem uma coisa espiritual por detrás disso. Fala. Eu estava ministrando essa semana numa pessoa. Essa pessoa começou a contar a situação de enfermidade que tinha. E eu perguntei assim, como é que você ficou nesse quadro? Aí a pessoa falou, não, pastor, aconteceu um acidente assim comigo, aconteceu um outro acidente assim comigo, aconteceu um outro... Eu só... Aí, enquanto eu estava ouvindo ela falar, o Espírito Santo falou assim comigo assim, ó. Todos esses acidentes foram provocados pelo diabo. Eu falei, então tá bom. Comecei a orar. Falei, então vamos orar por você. No que eu estava orando por essa pessoa, o Espírito se manifestou lá. O Espírito maligno, né? Demônio, manifestou. Aí começou a falar assim, ó, eu recebi dinheiro para fazer isso. Com dinheiro, sem dinheiro, tu vai sair agora. O que eu estou tentando mostrar para você? Existem coisas, irmãos, que acontecem ao nosso redor, que se você não estiver esperto, aquilo passa por você como se fosse algo normal, do dia a dia, acontece com todo mundo, mas tem uma força maligna lá agindo naquilo ali. Pastor Vitor, mas como é que eu faço para ficar esperto? Eu estou te ensinando já há 3 domingos. A prática do jejum, ela vai colocar você numa condição onde você vai ficar mais sensível para discernir a origem daquilo que acontece ao seu redor. Essa frase merecia ser anotada e você poderia comprar essa frase por R$200. Mas eu vou repetir, e de graça. A prática do jejum vai colocar você numa condição de sensibilidade, onde você vai conseguir discernir a origem do que acontece na sua vida. Irmão, tem coisa que vai acontecer que é coisa normal, do dia a dia, não tem Deus, não tem demônio, não tem nada não. Mas tem coisa que acontece que é do cão mesmo. É obra do cão. Então vamos lá, vamos continuar aqui o estudo aqui. Então nós aprendemos sobre o poder que o jejum tem para interferir no mundo espiritual. Jejum normal é o segundo tipo de jejum. É a abstinência de alimentos, qualquer alimento, todo tipo de alimento, mas com a ingestão de água. Foi a forma
que o nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Jesus, quando ele jejuou os 40 dias no deserto, foi esse tipo de jejum aqui. Por quê? Não há menção de Cristo ter ficado sem beber ou ter tido sede. Você vai ver lá na Bíblia, você pode conferir lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, está aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve, ou seja, a Bíblia não fala nada de sede. Então você pode entender aqui que Jesus bebeu água, né? Jesus bebeu água. Nós denominamos esta forma de jejum como normal, pois entendemos ser esta a prática mais propícia nos jejuns regulares. Por exemplo, se você jejua uma vez por semana, um dia na semana, a melhor prática de jejum é essa aqui. Você ficar sem comer, só bebendo água. Então é um tipo de jejum. Agora, para a pessoa, irmão, quem nunca jejuou, começar um jejum desse aqui, a pessoa não aguenta não. Dá saracutico. A pessoa tem que começar. Quem não tem o hábito de jejuar, tem que começar devagar, gente. Começa com um jejum parcial. Faz 2 dias, 3 dias, sem isso, sem aquilo outro. Depois o seu corpo ele vai acostumando, e aí você vai poder entrar no jejum normal, que é um jejum sem alimento, mas com água. Você tem que treinar o seu corpo para isso. Antes de darmos continuidade à explicação dos tipos de jejum, eu vou listar abaixo 6 razões pelas quais jejuamos. Então vamos lá, preste atenção aí. Número 1. Jejuamos com o objetivo de ter a mente desimpedida da sobrecarga que o processo digestivo exige para facilitar a comunhão, a meditação e a reflexão com Deus. Por isso é que nós jejuamos. Quando você jejua, a sua mente, ela fica desimpedida. Eu já expliquei aqui para os irmãos que a sua mente é a porta de entrada para o seu espírito. Nós já explicamos isso. Então, quando você jejua, você está removendo todo impedimento para você ouvir a voz de Deus. Segunda razão, nós jejuamos para ficarmos mais sensíveis para ouvirmos o nosso próprio coração e a voz de Deus. Irmãos, às vezes, no tumulto, na correria do dia a dia, fica difícil de ouvir Deus. Por quê? Porque a gente está ligado com muita coisa, de trabalho, problema aqui, resolver a coisa ali, resolve aquilo ali, age aquilo outro. Logicamente que no meio da correria do dia a dia, você pode ouvir Deus, amém, gente? Mas a gente fica muito distraído com a correria. A gente fica com a nossa mente e o nosso coração muito envolvido nisso. Aí quer ver? Deixa eu te mostrar algo. Tem gente aqui que tem dificuldade para dormir, sabe por quê? Porque na hora que bota a cabeça no travesseiro, fica pensando. A pessoa não consegue relaxar. Aí imagina, como é que essa pessoa vai ouvir a voz de Deus? Se ela não consegue aquietar. A Bíblia fala lá no Salmo 37, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E, irmão, nós precisamos de momento de aquietar-se. Para Deus, ó. Aí, no jejum, através da abstenção de alimentos,
E aquela sensação incômoda que fica no corpo, você é lembrado o tempo todo de que você está naquela condição para ouvir Deus. Aí você começa a selecionar o que é importante no seu dia, para não ocupar o tempo todo, para reservar um tempo onde você vai ficar sozinho. Senhor, eu estou quieto agora aqui. Então a prática do jejum vai trazer essa condição para você. Terceiro, jejuamos para separar um momento o quê? Especial. Que nos desligue do trivial e secular. Irmãos, quando eu falo aqui, não estou falando de coisa pecaminosa. A correria que a gente se envolve no dia a dia, trabalho, resolver as coisas de casa, de filho, tal. Não estou falando que é pecado não, gente, por favor. Mas são coisas que nos mantêm por demais ocupados. Aí a vida vai correndo, vai passando, e aí a gente não consegue ouvir Deus. Aí o que você faz? Você tem que se desligar um pouco daquilo que é secular. E aí que mais? E nos coloque numa atmosfera mais intensamente espiritual. Ou seja, através do jejum, você sai de uma atmosfera secular, de correria, de problema do dia a dia, e você mergulha numa atmosfera intensamente espiritual. Quarto, jejuamos a fim de adquirir mais disciplina e controle sobre nossos desejos, nossa vontade. Quando dominamos o nosso apetite, assumimos um domínio saudável sobre nossa vontade, colocando em submissão a vontade divina. Então veja que tremendo, né? Se você dominar essa área da sua vida, você vai dominar outras áreas, vai aprender a dominar outras áreas também. Irmãos, eu sei que tem pessoas que elas falam assim, não, pastor, mas eu tenho facilidade de ficar sem comer o dia inteiro, nem sinto fome. Ok, faz um propósito espiritual para tu ver se vai ter essa facilidade toda. Assim, ó, hoje eu vou fazer o que eu faço todo dia, mas eu tenho um propósito espiritual nisso. Mas teu corpo vai sentir fome como nunca sentiu na vida. Por quê? Porque é algo espiritual agora. Mas você vai aprendendo a dominar. Quinto, olha que importante o quinto. Jejuamos para conceder ao sistema digestivo uma pausa para descanso. Muitas enfermidades podem ser evitadas e até curadas com um período saudável de abstenção de alimentos. No primeiro dia, na primeira lição, eu tratei disso aqui bastante. Muita doença, muita enfermidade é resultado daquilo que nós comemos. Comemos errado. Sexto e último. Jejuamos, acima de tudo, para nos colocar no íntimo e intensivo contato com Deus. Quando perturbado pela tentação, quando em necessidade de vencer um pecado acariciado, ou um hábito por anos arraigado, quando diante de uma grande provação, ou uma importante decisão, nada poderá ser mais efetivo em nossa vida do que estar bem perto de Jesus através do jejum e da oração. Irmão, eu queria assim poder fazer, sabe, isso. Fazer assim, todos vocês. Ninguém tomar nenhuma decisão importante aqui, sem antes separar um tempo para jejuar e orar. Mas eu não posso fazer isso por você não, só posso te ensinar. A escolha é sua. Pastor, eu tenho uma decisão importante. Eu não sei o que fazer. O que eu faço?
Irmão, se você não sabe, como é que eu vou saber? Agora, se você separar um tempo, uns 2, 3 dias, eu falei quanto tempo? No mínimo. Aí você organiza a sua agenda para você ter mais tempo dedicado à oração e à palavra. Não é para você ficar, às vezes, pastor, mas eu não posso ficar o dia todo. Não, não estou falando o dia todo. É por isso que eu falei para você organizar a sua agenda. Aí você vai separar uns 2, 3 horários no dia, onde você vai pegar a sua Bíblia, vai para um lugar sozinho, vai ler a Bíblia com o propósito de ouvir Deus. E, irmãos, eu vou dizer algo para você. Em 2 e 3 dias, aquilo que você não sabia, qual a decisão, Deus vai trazer luz para você e você vai saber o que tem que ser feito. Agora fala para umas 3 pessoas aí do seu lado, fala assim, ó, mas isso só se você experimentar e fizer. Fala assim para ele, se não, na sua vida, vai ser só uma teoria. Irmão, está na hora da gente sair da teoria e ir para a prática aqui, meu irmão. Vamos lá, vamos. Tem coisas que vão ser destruídas na sua casa, na sua família, na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde. Tem irmãos aqui que eu sei que estão orando por familiares, marido, esposa, filhos, para se converter. Vamos lá, irmão, vamos entrar nessa prática. Pastor, eu estou passando uma perreia na vida financeira. Entra nessa prática. Pastor, tem alguma coisa acontecendo na minha empresa. Eu acho que tem alguém me roubando, mas eu não sei o que é não. Eu estou meio desconfiado. Entra nessa prática e você vai ver. Deus vai trazer à luz o que está acontecendo. Mas nós temos que entrar, irmãos. Isso não pode ser só uma teoria, num papel. Isso tem que ser uma prática. Jejum total. É a abstinência de tudo. Inclusive de água. Na Bíblia, encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água. Você vai ter poucas pessoas na Bíblia que jejuaram sem água. Isso dentro de um limite, no máximo 3 dias. A água, né, ela não é um alimento sólido, né? Mas o nosso corpo depende dela, a fim de que os rins funcionem normalmente, que as toxinas não se acumulem no organismo. Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum, um no Velho e outro no Novo. Primeiro exemplo, Esther, no momento de crise, em que os judeus, como povo, estavam condenados à morte por um decreto do rei, pede a seu tio Mardoqueu que jejue por ela. Então veja que foi uma situação de muita ameaça, eles iam morrer, eles precisavam de reverter aquela situação de forma sobrenatural. Irmão, preste atenção, irmão e irmã. Quando você está diante de uma situação que você precisa que aquela situação seja revertida de forma sobrenatural, você vai ter que entrar numa prática dessa. Quando a situação for assim, vida ou morte, quem está entendendo aqui, gente? Deixa eu ver. Eu acredito, irmãos, que Deus, Ele, através desses estudos, Ele está trazendo prevenção para muita gente aqui. Prevenção. Agora, irmão, você sabia? Alguém aqui já serviu o exército? Marinha, aeronáutica?
Não? Nenhum homem aqui? Você já serviu? Serviu também? A pessoa que está lá na Força Armada, ela só treina quando vai para a guerra? Não tem treino constantemente? E sabe o que acontece? O povo de Deus ouve. Ouve. Mas não pratica, não treina essas práticas. Quando chega o dia mau que está lá em Efésios, chega o dia da luta, o dia da guerra, o dia da batalha, que o diabo arregimenta as forças dele contra você, levanta contra a sua vida, provocando uma tempestade terrível na sua vida. Aí o que acontece? Você não sabe usar as armas. Você não tem habilidade com o seu equipamento. Aí acontece, irmãos, um mundo de crente derrotado, destruído. Talvez você vá, pastor, mas na minha vida não tem nada de mal, está tudo tranquilo. E, irmãos, e quem disse que você tem que jejuar somente quando as coisas estiverem ruins? Nem que você jejue só para treinar. Para quando o dia mal chegar, você saber, eu sei usar essa arma, eu vou usar e essa arma vai me dar vitória. Então tem que saber usar essa arma. Tem que ter essa habilidade. Esther capítulo 4, versículo 16 diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias. Olha só. Agora, irmãos, como é que eu vou chegar aqui como pastor da igreja e falar assim, irmãos, olha só, a igreja Batista Ebenezer está numa situação muito difícil. Terrível! E eu preciso que os irmãos jejuem 3 dias, sem comer e sem beber. Irmão, tem gente que vai ficar bravo comigo aqui nessa igreja. Tem gente que vai falar assim, eu vou sair dessa igreja aqui, vou para outra. Como que nós vamos poder fazer isso se o povo não está treinado nisso? Se o povo não está... Sabe por que Esther pode fazer isso? Porque o judeu jejua. Sabia disso? Que o judeu jejua, então ele está acostumado, ele está treinado, o corpo dele está disciplinado a essa prática. Olha, irmãos, se levantou uma situação terrível contra a igreja, contra as famílias da igreja, contra os jovens da igreja, as finanças da igreja. Irmão, o pastor precisa convocar todos os irmãos. Irmãos, segunda, terça e quarta, vamos jejuar sem alimento e sem água. Valeu, pastor, jejua aí então, tá? Aí depois, por que não acontece milagre hoje em dia? Precisa de resposta? Não, já dei. Agora, irmãos, a gente já compartilhei com os irmãos. Janeiro, vamos jejuar como igreja. Você escolhe o jejum que você quer fazer. Eu diria para você, não faça 21 dias de jejum total. Não faça. Você não vai aguentar, nem eu. No máximo, o jejum parcial. Mas ainda assim, agora, irmãos, quando você está numa situação de emergência, de um milagre urgente, porque tem milagre que é urgente mesmo. Que você precisa de um milagre para mês passado, não é nem para ontem. Aí, meu irmão, você tem que saber usar armas urgentes também. Você tem que ter aquela famosa carta na manga. Aí você vai para um jejum desse nível aí. E quem já conhece a história de Esther sabe que a resposta desse jejum qual foi? O inimigo que queria matar morreu.
Deus moveu de tal forma que reverteu aquela situação toda contra o próprio Mordecai. Agora, irmãos, quem quer experimentar a vitória nesse nível? Deixa eu ver. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu ver. Tem que começar a treinar. Tem que começar a treinar. Segundo exemplo. Paulo, na sua conversão, também usou esta forma de jejum devido ao impacto da revelação que recebera. Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo era judeu, o corpo dele já estava acostumado. Um judeu comum jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Agora ele tem esse impacto forte na sua conversão. E o que acontece? Ele jejua 3 dias, sem comer e sem beber. Deixa eu dizer algo para você. Não há qualquer outra menção de um jejum total maior do que este. A medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água, como sendo o quê? Nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. O jejum não é para agredir o seu corpo. Lembre-se de que você estará lutando contra a sua carne, ou seja, a sua natureza, os impulsos da carne. Não contra o seu físico. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Moisés, lá em Êxodo 34:28. Moisés ficou 40 dias lá no monte, sem beber e sem comer. Mas deixa eu dizer algo para você. Ele estava numa situação especial, porque ele estava envolvido pela glória de Deus. A glória de Deus estava mantendo ele vivo. Porque nenhum ser humano pode viver 40 dias sem comer e sem beber. Vai morrer. Então foi um caso especial, diferente. Ele estava envolvido pela glória de Deus. Elias, jejuando por período de 40 dias. Então esses 2 exemplos, vale a pena ressaltar que ele estava em condições especiais sobre o sobrenatural de Deus. Agora, irmão, deixa eu dar para vocês. A minha oração e o meu desejo é que vocês sejam despertados pelo Espírito Santo a essa prática. Você vai ver situações revertendo. Você vai ver milagres acontecendo. Você vai começar a tocar em coisas que Deus já disse que são suas, mas você não tem conseguido tocar. Você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus em áreas da sua vida. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Olha para mim. Se vocês não praticarem, vai ser só uma teoria no papel. É bonito, tal, mas não funciona. Só vai funcionar se colocar em prática. Só vai funcionar se você colocar em prática. Eu acho que você deveria começar a pegar as áreas da sua vida que você está sofrendo derrota, que você não está conseguindo tocar o que Deus tem para você, e começar a jejuar, a orar em outras línguas, meditar na palavra, até que você veja algo mudando nessa área. Aí vocês vão ver, irmãos, as cadeias caindo por terra, as prisões se abrindo e as pessoas sendo livres, fortalezas na mente sendo destruídas, situações sendo revertidas. Vocês vão ver prosperidade, dinheiro chegando na vida de vocês, saúde, familiares aprisionados
sendo libertos e sendo salvos. Isso, irmãos, é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sabe, irmãos, toda vez que você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabe o que acontece? Você experimenta a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, mas é a graça de Deus. Se eu estou jejuando, eu não estou anulando a graça de Deus. Irmãos, como eu disse, jejum não é para Deus te dar. Jejum é para você conseguir receber. Se a gente jejua para Deus dar, aí a gente está anulando a graça. Mas quando eu reconheço que Deus já me deu, mas eu não consigo tocar, eu não consigo receber, eu não consigo abraçar, então eu preciso de uma prática espiritual que tire de mim todo impedimento, que tire de dentro de mim toda barreira, que tire de dentro de mim, ou melhor, que me tire daquele lugar aonde eu estou fora de alcance. Quando eu vejo ali tudo que Deus tem para mim, mas no meio há uma barreira, uma parede invisível que me impede de passar para o outro lado, eu preciso de uma ferramenta espiritual que venha remover essa barreira e que abra a condição de eu tocar o que está desse lado. Então veja, o jejum, a oração, ela remove você de um lugar para o outro. Nesse lugar, é o lugar onde você não consegue alcançar, é o lugar onde você não consegue tocar, é o lugar onde você não consegue receber, é o lugar onde você não consegue ver a manifestação. Aí você começa a jejuar. A jejuar. Aí você vai jejuando até que o jejum remove você de lá e coloca você aqui, ó. Aí aqui você consegue tocar. Então, igreja, vamos entrar nessa prática, irmãos. Vamos entrar nessa prática. Fala aí para quem está do seu lado, vamos entrar nessa prática. Fala assim para ele, começa devagar. Fala para ele, começa devagar. Fala assim para ele, mas começa. Começa. E aí você vai ver, querido, o sobrenatural de Deus na sua vida. Vocês vão ver. Os 21 dias que nós vamos fazer em janeiro vai ser algo sobrenatural. Mas você tem que começar a treinar. Então você não vai aguentar não os 21 dias. Então tem muita situação, muita cadeia, muita fortaleza. O jejum, ele fortalece você. Diga assim, o jejum me fortalece espiritualmente. Irmão, irmã, Satanás, ele não suporta um homem, uma mulher fortalecido. Porque lá em Efésios 6:10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos.
É impossível você sair de um período de jejum e você não sair dali fortalecido pelo Senhor. Amém? Quantos recebem esse ensino hoje aqui? Se coloque em pé nesse momento. Há uma graça de Deus sobre esta igreja para a gente começar nessa prática. Há muita coisa que para ser gerada por nós como igreja, nós vamos ter que sentir as dores de parto. Muita coisa para ser gerada. Muitos resultados, muitas vitórias, muitas conquistas vai ter que ser gerada. Vai ter que sentir todo um incômodo. Há um nível na oração, irmãos, que nós ainda não tocamos. Há um nível do sobrenatural que nós ainda não tocamos. Há um nível de milagres que nós ainda não experimentamos. Mas esse nível, ele está disponível para nós. Mas olha aqui para mim. Está lá do outro lado. A gente tem que ir para lá. Nós temos que ir para lá. Não se trata de Deus fazer, se trata de você se mover para aquele lugar onde já está feito. Ouça isso. Não se trata de Deus fazer, se trata sim de você se mover para aquele lugar aonde tudo já está feito. Tudo já está feito. Mas nesse lugar você não consegue tocar, você não consegue alcançar, você não consegue enxergar. Mas o jejum, ele vai te colocar num lugar, numa dimensão, aonde tudo já está pronto para você. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus.